Senhor na carta de 1 Timóteo, capítulo de número 2. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo de número 2. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Versículo 8 em diante. Muito obrigado. Glória a Deus. Como eu sempre digo, quero dizer para o meu irmão, para a minha irmã, que você pode perguntar, tá bom? Você pode tirar as suas dúvidas. Se você não entendeu, se você aprendeu de um outro jeito, de uma outra maneira, você pode perguntar, participar, tá bom? Só que eu gostaria que os irmãos perguntassem a sua dúvida, porque senão, se os irmãos for querer comentar a sua opinião, aí vai tomar muito tempo e vai tirar o foco do estudo. Os irmãos apenas perguntem a sua dúvida, aí a sua dúvida nós vamos estar tirando, porque se cada um for dar opinião, aí o estudo, aí uma hora não dá para o estudo completo. Todos encontraram, amém? 1 Timóteo, capítulo número 2, versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas. Não, eu comecei do 9, né? Vamos lá, o 8 de novo. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contendas. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui Paulo falando algo aqui que é muito importante. Glória a Deus. Paulo dizendo: eu não permito que a mulher, glória a Deus, ensine, que a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Amém? Palavra tremenda, né, irmãos amados? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. No ministério de Paulo, glória a Deus, no tempo de Paulo, era dessa maneira que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela era guiada. O apóstolo Paulo, ele não permitia, aleluia, no caso, como hoje nós temos pastoras, temos bispas, temos diaconisas, temos evangelistas, tem uma rádio que, de vez em quando eu escuto, tem uma apóstola. Então, na época de Paulo, não tinha esse cargo, aleluia, dado para as mulheres. Não havia esse cargo, aleluia, na igreja de Paulo. Pelo menos, através dessa carta aqui, nós vemos que Paulo ele era contrário à eleição ministerial da mulher. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor nosso Deus, também, em 1 Coríntios, no capítulo de número 14. 1 aos Coríntios, capítulo de número 14. Glória a Jesus de Nazaré. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 33, de 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios, 14, 33. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, do nosso Deus. Glória a Deus. Quer uma Bíblia, irmão? Sim. Glória a Deus. Aleluia. 1 Coríntios 14, 33.
Amém? Todos encontraram? Bom, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Amém? Eu gostaria que a igreja repetisse para mim o versículo de número 35. Se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é permitido que as mulheres falem na igreja. Maravilha. Olha aqui tem uma chave para nós poder entender por que Paulo, ele não permitia que a irmã, aleluia, na sua época falasse. É porque na época de Paulo era indecente uma mulher se colocar de pé e falar em público. Na época de Paulo, uma mulher não poderia, em hipótese alguma, numa reunião, falar. Era o tempo de Paulo. Agora nós precisamos entender que o tempo de Paulo escreveu essa carta nos anos 60. Não é 1960, e nem é 1860. E nem é 1160, e nem é 1060. É nos anos 60, ainda não tinha completado, ainda não tinha 100 anos de evangelho, ainda não tinha. Ou seja, Paulo, ele estava no início do cristianismo, e naquele tempo era indecente a mulher falar em público. Naquele tempo não era permitido a mulher ter a sua liberdade como hoje ela tem. E acredito até mesmo hoje lá em Israel, a mulher já alcançou bastante coisa lá, já alcançou bastante progresso, aleluia, na sua vida social, mas ainda assim elas são restritas a muitas coisas lá em Israel, na cultura de Israel. Agora, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, nós estamos hoje, 2014, no século 21, já mais de 2000 anos à frente. Como poderia a igreja reter, aleluia, o ensinamento, a maneira social do povo dos anos 60? Como poderia isso? Então o apóstolo Paulo está falando assim, porque é indecente a mulher falar em público. Naquele tempo era indecente, hoje já não é indecente, hoje já não é mais um escândalo se uma irmã, ela trouxer uma palavra, um ensinamento, Deus usar, Deus falar, Deus operar milagre através da irmã, o quanto que no passado, na época de Paulo, se, aleluia, a Deus usasse a mulher, aleluia, operasse algum milagre da parte de Deus através dela, até aí, aleluia, os irmãos não iam querer aceitar que foi Deus que usou a irmã. Mas é uma questão de tempo, uma questão de época, não é uma questão, aleluia, como que eu posso dizer, uma questão fundamental e espiritual da parte de Deus. Não é dessa maneira. Pelo contrário, Paulo ele estava mantendo o ensinamento da época, aleluia, dos anos 60. Nós vemos o apóstolo Paulo, ele circuncidando a Timóteo. Mas Paulo, ele sempre foi contrário à circuncisão. Ele pregava contra a circuncisão. Então, por que Paulo ele circuncidou a Timóteo? Por causa do pensamento da época. Porque senão iria impedir a obra de Deus. Iria impedir o caminhar da obra do Senhor. Então, Paulo ele vai e ele circunda a Timóteo. Ele vai contra aquilo que ele acreditava, a maneira como ele via, mas como era necessário naquela época, se não circuncidasse a Timóteo, o povo iria ter um impedimento, uma barreira para a obra do Senhor continuar. Então nós vemos Paulo aqui, não é que ele era contrário à mulher, a mulher falar na igreja ou não falar na igreja.
ele era realmente contrário. Dentro do coração dele, na mente dele, ele achava que não deveria realmente fazer isso. Ele achava que realmente ele ensinava dessa maneira. Mas a questão é que a visão dele era a visão, aleluia, daquele tempo do passado. Nós vemos, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, a própria palavra do Senhor, quando o próprio apóstolo Paulo, ele vai falar a respeito dos bispos, dos diáconos, ele já muda a maneira de falar. Por quê? Porque ele fala assim, ao bispo, ele deve ser marido de uma só mulher, ao diácono, ele deve ser marido de uma só mulher. Mas antes, nós vemos pela palavra de Deus que, aleluia, deixa eu ver, Jacó, ele teve 2 mulheres e 2 concubinas. Nós vemos, aleluia, outros homens de Deus, Davi sendo mais do que uma mulher. E, no entanto, a palavra de Deus permitia que eles tivessem essa mulher. E agora chega Paulo e fala assim, olha, o bispo, o diácono, ele só pode ter uma única mulher. Então Paulo, ele entende que quando no tempo da antiga lei, era o tempo que podia se ter, porque era o entendimento daquela época. Mas agora, no tempo de Paulo, o entendimento já mudou, assim como hoje no nosso tempo já mudou. Agora é interessante nós vemos aqui, pega aqui, aleluia, aqui em Timóteo mesmo, nós abrimos lá em Timóteo capítulo número 2, né, glória a Deus. 1 Timóteo capítulo número 2, agora nós pegamos aqui em Timóteo capítulo número 3, Timóteo 3. Quando Paulo, ele vai falar aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus. No versículo de número 8, primeira carta a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 8. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Todos encontrados? Diz assim a palavra do Senhor. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Aí no versículo 8, ele coloca, da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldicentes, sóbrias e fiéis em tudo. Aí depois no versículo 12 ele coloca, os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas esposas. Então nós vemos aqui, o apóstolo Paulo, quando ele vai direcionar Timóteo para a ordenação dos diáconos, ele coloca que da mesma sorte as mulheres devem ter o mesmo compromisso. Ou seja, dá a entender que Paulo, ele está colocando aqui o ministério nas mãos das mulheres, ou seja, o ministério de diaconisa nas mãos das mulheres. Pode anotar e pode prestar atenção que as mulheres estão incluídas na mesma palavra, aleluia, do diácono e do bispo, louvado seja o nome do Senhor. Então o que nós começamos a entender? O apóstolo Paulo, ele não está fazendo confusão. Ele apenas está, aleluia, mostrando como a igreja deve entender, aleluia, o ministério da mulher dentro da igreja. Naquele tempo, a mulher não poderia falar, aleluia, em público, se colocar de pé e falar. Mas, todavia, aleluia, pelo Espírito Santo de Deus, ele inclui a mulher no ministério, na palavra do Senhor. Procure entender essa palavra aqui, aleluia. Ele está falando a respeito dos diáconos, aí depois no versículo 11 ele entra com as mulheres, e aí depois no versículo 12 ele volta de novo para os diáconos, ou seja, ele coloca as mulheres no meio da palavra de diáconos, ele está colocando as mulheres no ministério do Evangelho do Senhor Jesus. Glória a Deus. Para você entender, aleluia, aqui no capítulo 2, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no capítulo 2, no versículo de número 8,
Olha o que ele está falando aqui. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda. Ele está falando de um culto público, em todo lugar. Ele está falando, aleluia, que a mulher, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, não era permitido, louvado seja o nome do Senhor Jesus, se apresentar publicamente naquele tempo. Mas, aqui na palavra do Senhor, no capítulo 3 e no versículo de número 11, ele está incluindo a mulher no ministério. Para você poder ter uma noção a respeito da mulher no ministério do apóstolo Paulo, abre a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo de número 16. Romanos 16. Então, a princípio, enquanto os irmãos vão procurando Romanos 16, vamos entender aqui e fazer um resumo daquilo que nós estamos falando. A princípio, Paulo, ele está falando que a mulher não deve falar na igreja. Aprenda em silêncio, não deve ensinar na igreja. Glória a Deus. Porque, olhando para o tempo de Paulo, para a época de Paulo, era indecente, inconveniente a mulher poder falar em público, a mulher poder se levantar em público e falar. Então, nós entendemos isso. Agora, nós vemos que o apóstolo Paulo, mesmo tendo esse entendimento e essa consciência, ele começa a colocar algumas mulheres no ministério que ele está fazendo, que ele está trabalhando. Fala aí, irmã Camila. Olha, não é a primeira mulher, porque Lídia foi quando ele foi para Tessalônica. Quando ele foi para Tessalônica, aí eles saíram, Paulo e Timóteo saíram para orar, Paulo e Silas saíram para orar, e Lídia estava ali lavando roupa no riacho, e Deus despertou o coração dela para ouvir a palavra de Paulo. E ela, ouvindo a palavra de Paulo, ela aceitou Jesus, e a partir dali a igreja passou a ter uma igreja na casa de Lídia. Então ela passou assim, verdadeiramente, participar do ministério de Paulo. Mas não pode se dizer que ela foi a primeira pessoa a aceitar Jesus no ministério de Paulo. A não ser que seja ali em Tessalônica, que ela seja a primeira pessoa em Tessalônica a receber o Evangelho. Aí sim. Isso, a primeira pessoa, a primeira mulher em Tessalônica. Aí sim, Lídia, corretamente. Glória a Deus. Então vamos pegar aqui em Romanos capítulo de número 16. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo de número, deixa eu pegar aqui, versículo 3 em diante, é isso mesmo? Glória a Deus. Versículo 1 e 2, vamos lá. Romanos 16, versículo de número 1. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. O que Febe ela faz na igreja? Ela serve. O que é servir? Trabalhar. Entendeu? Então nós vemos que o apóstolo Paulo, ele tinha Febe, uma irmã, como uma trabalhadora. O que é, aleluia, o que significa diácono? Quem sabe o que significa diácono? Servidor. Um servidor. Então, serviçal, podia dizer. Então, alguém que serve é o diácono. Então, nós podemos ver que Febe era uma diaconisa, porque pela palavra aqui, ela servia a igreja, aleluia, em Cencreia. Vamos lá. Para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudei em qualquer coisa que de vós necessita, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo,
Então ele está escrevendo aqui, está dizendo para os irmãos auxiliar a irmã Febe. Por quê? Porque ao que ela necessitar e precisar, ele estivesse pronto para ajudar, porque ela era uma mulher que servia na igreja de Cencreia. Agora aqui, saudai a Priscila e a Áquila. Priscila e Áquila é o quê? Meus cooperadores em Cristo Jesus. Então nós vemos que Priscila era uma mulher que ajudava, que cooperava, que trabalhava no ministério como cooperadora no trabalho do Senhor nosso Deus. Então nós vamos vendo, aleluia, que a palavra do Senhor vai mostrando que o apóstolo Paulo, aos poucos, ele foi introduzindo as irmãs no trabalho. Agora, o que nós não conseguimos entender, que nós não sabemos, é que em qual circunstância, em qual tempo Paulo escreveu a carta para Coríntios e a carta para Timóteo. Porque muitas vezes acontece o seguinte, ele escreveu essa carta, dependendo do começo do ministério, escreveu essa carta tirando as irmãs do ministério, e com o passar do tempo, ele passou a entender que fazia parte, as irmãs faziam parte do ministério, e com o passar do tempo, passou a incluir as irmãs no ministério. Só que agora a carta já foi mandada, não tem mais como voltar atrás, não tem mais como apagar e rasgar a carta, porque a carta já havia sido escrita. Então esse tem que ser o entendimento. É como que se ontem eu estava assistindo o Marcos Feliciano na televisão, e ele se desculpou de algo que ele falou no altar, no púlpito. Ele falou lá no Gideões que a AIDS era uma doença gay. E aí ele foi lá na Luciana Gimenez ontem, e aí ele falou assim, olha, eu peço desculpa, porque na minha empolgação, na pregação, acabei falando, e não era para me ter falado isso. Então, quer dizer, ele se retratou de algo que ele falou, mas ele pôde se retratar, mas esse registro não vai ser apagado. Ele pôde se retratar, mas as câmeras que filmaram essa filmagem vai continuar correndo no mundo. Ele falando, a AIDS é uma doença gay. Se outra pessoa pegar o que ele falou lá na programação ontem e mostrar, mas ele já se retratou, ele já pediu desculpa, tudo bem, mas todavia, ninguém, talvez não vão ser todos que vão ter as duas filmagens, uma ele falando e a outra ele se retratando. Então o que nós podemos entender aqui? Que o apóstolo Paulo, ele escreveu essas duas cartas para Timóteo e outra para a igreja de Coríntios, talvez no começo do seu ministério, talvez no início, e a visão dele era essa, e ele estava certo que era dessa maneira, mas com o passar do tempo, com o trabalhar, ele começou a perceber que fazia parte, não tinha como tirar, não tinha como afastar as irmãs do trabalho. Então ele começa a aceitar agora as irmãs no trabalho do Senhor. E outra coisa, os evangelhos mostram várias e várias vezes as irmãs sendo incluídas na obra do Senhor. Só que nós devemos entender o seguinte, como eu falei no início, que Paulo escreveu essas cartas por volta do ano 50, ano 60. E nesse mesmo período, era o período em que os evangelhos estavam sendo escritos. Os evangelhos já não estavam todos escritos como está hoje para nós. Nós temos os evangelhos, nós temos as cartas paulinas, nós temos as cartas de Pedro, de Tiago, nós temos o Novo Antigo Testamento completo. Na época de Paulo, não. Na época de Paulo, as informações estavam chegando ainda. Os evangelhos ainda estavam sendo escritos. E Paulo tinha que tomar decisões propriamente deles, buscando a Deus e entendendo já a visão da sua época. Então é isso que a igreja precisa entender, compreender. Porque se nós não entendemos dessa maneira, a igreja vai ficar brecada, parada para o ministério das irmãs. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar, glória a Deus. Aí, aleluia, Romanos capítulo número 16, né? Versículo de número 3 agora. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus.
os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça. O que não só eu lhe agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epeneto, meu amado, que é a primícia da asa em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Olha aí, Maria. E não é a Maria, mãe de Jesus, não. É uma outra irmã Maria, mas que trabalhou na obra, que trabalhou no Evangelho, e que era para a igreja de Roma reconhecer e aceitar ela. Agora vamos lá, Maria, né? Então vamos, saudai a Andrônico e a Júlia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo Jesus. Quem tem uma tradução diferente aqui? Vê aí, irmão, você que tem a tradução diferente, o versículo de número 7, Romanos 16, versículo 7, glórias a Deus. Saudai a Júnia, aleluia, que se destacou entre os apóstolos, glória a Deus, que se distinguiu, na minha aqui está distinguiu, mas em outra tradução está se destacou, aleluia. Romanos 16, 7. Eles são o quê? São apóstolos. Essa Júlia, ela se destacou entre os apóstolos. E tem umas traduções que diz que ela foi apóstola, diz que ela foi alguém muito ali, ombro a ombro com os apóstolos, essa Júlia. Então, essa Júlia, ela está sendo o quê? Reconhecida pelo apóstolo Paulo de uma grande mulher no trabalho da igreja, na obra do Senhor. Ela se distinguiu, ela se destacou, e para se destacar entre os apóstolos, tem que ser alguém realmente que tenha feito, aleluia, que tenha abalado aquela época. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de Paulo. Ela aceitou Jesus antes de Paulo, porque Paulo, ele aceitou Jesus quando ele caiu do cavalo, né? Mas essa Júlia aqui, e era parente dele, hein? Era parente dele. Já tinha conhecido a Cristo, talvez tenha conhecido até a Cristo em vida, e entregou a sua vida para Jesus antes, ou seja, provavelmente ela já andava junto com o Senhor Jesus. Não. Mas aqui Paulo está falando que ela se destacou. Ou seja, ela teve uma diferenciação no meio dos apóstolos, no meio do povo de Deus. Glória a Jesus de Nazaré. Vamos continuar a leitura da palavra do Senhor. Oi? Ela foi presa também por causa do Evangelho. Ela também foi presa juntamente e se destacou entre os apóstolos. Vamos lá. Saudai a Ampliato, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Acho que já não fala mais de... tem aqui no versículo 12. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Trifena e Trifosa? Aleluia. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Então, o apóstolo Paulo está falando que a Trifena, a Trifosa, a Pérside, foram pessoas que trabalharam bastante na obra de Deus, que se destacaram na obra do Senhor. E nós hoje, irmãos amados, hoje nós temos igrejas que realmente não aceitam o ministério pastoral na igreja. A Assembleia de Deus, ela hoje, ela aceita o ministério de missionária. Ela já dá o cargo de missionária, mas dificilmente a Assembleia de Deus aceita pastora.
A não ser as outras assembleias que são de hoje, que já começaram há pouco tempo, mas as mais antigas, a de Santos, a de Belém, a de Madureira, que são mais antigas, dificilmente, aleluia, eles aceitam lá pastora. Nós vemos que na Igreja Católica não existe, a madre, ela não tem um cargo como o padre, ela não está na mesma qualidade. Nós vemos a igreja presbiteriana, ela não tem pastora. Então, as igrejas antigas, ela permanece com esse entendimento de que a mulher tem que aprender em silêncio, não pode se levantar em público e trazer a palavra de Deus. Mas, se nós olharmos para o ministério de Paulo e começarmos a ver que Paulo havia muitas irmãs que já cooperavam com ele, que já ajudavam ele na obra, que já estava lado a lado com ele no trabalho do Senhor, então nós vamos começar a entender que a obra do Senhor, ela deve ter continuação. Ela deve continuar no trabalho santo do Senhor nosso Deus. Olha, no Antigo Testamento, abre a palavra do Senhor em Juízes, no capítulo de número 4, Juízes. Antigo Testamento do Juízes. Juízes é depois de Josué, tá bom? Oi? Débora. Isso. Juízes 4. E Juízes fica depois de Josué e antes de Samuel, que foi um período, aleluia, em que Josué havia já falecido e não havia reis, mas Deus levantou juízes para cuidar do seu povo naquele tempo. Aleluia. Diz a palavra do Senhor nosso Deus. Todos encontraram? Não, Juízes 4, versículo 4. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, é importante você entender isso, porque de repente as pessoas podem chegar para você e falar assim, mas esse negócio de pastora não tem na Bíblia. Esse negócio de bispa não tem na Bíblia. A Bíblia fala que a mulher tem que ficar em silêncio na igreja. Então, se você não entender, para poder ajudar a congregação não tem pastora, não tem nem pastor, né? Lá é ancião, lá não tem anciã, não tem a mulher no mesmo nível ministerial. Amém? Todos encontraram? E diz assim, e Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Amém? A Débora, se a gente pegar somente a Débora, mulher profetisa, nós poderíamos dizer, mas ela tinha o dom de profetizar. Mas a Débora, ela não era somente profetisa, ela era profetisa e era juíza, porque ela julgava o povo naquele tempo. E era uma mulher. E era uma pessoa que, para os judeus, uma mulher como cabeça, estar na frente do trabalho, era incrível naquele tempo. Mas não havia. E olha que se nós formos olharmos que naquele tempo o profeta era quem julgava, como Samuel foi o grande profeta. Diz, aleluia, os estudiosos, que Samuel ele teve quase o mesmo ministério de Cristo. Ele foi juiz, ele foi sacerdote e ele foi profeta. Então, Débora, ela foi juíza e foi profetisa. Ou seja, ela foi cabeça. Então nós começamos a entender que para com Deus, o homem e a mulher estão no mesmo patamar. Não tem diferença. Paulo, ele falou a respeito da mulher aprender em silêncio, por causa da época, por causa do entendimento daquele tempo que tinha. O Paulo, ele tinha aquele entendimento e não tinha como mudar o seu entendimento. Mas depois nós começamos a ver Paulo colocando as irmãs no meio da obra do Senhor nosso Deus. Pode pensar. Mas a Débora não veio antes e ele não tinha esse... Ele tinha essa compreensão, porque Paulo ele era versátil no Antigo Testamento.
Mas só que na época de Paulo, o homem, ele era assim, carrancudo, ele era duro, ele não aceitava que uma mulher na frente, né? Não, hoje tem mudança, só não tem muita diferença, mas tem mudança, porque nós vemos hoje você vê pastora facilmente. Você está dentro do ônibus, você encontra com pastoras. Você está ouvindo rádio, você escuta pastora ministrando. Alguns ministérios, algumas igrejas ainda não abriram esse entendimento, ainda não aceitaram. Mas hoje já está um pouco mais fácil. Mas na época de Paulo, ainda que Paulo ele tinha o conhecimento de que Débora foi juíza, que Débora foi profetisa, mas ainda assim Deus ele tinha que trabalhar no entendimento de Paulo, na pessoa dele. É por isso que lá em Coríntios, no capítulo de número 13, o apóstolo Paulo ele fala assim: em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então ele dá a entender que o que é do Espírito, ele passa o que é do Espírito, mas muitas das vezes ele passa aquilo que ele entende, aquilo que ele compreende, aquilo que ele sabe, entendeu? Então Débora, ela está aqui não só como profetisa, ela está aqui também como juíza. E eu não sei, irmãos amados, quanto tempo levou para Paulo compreender isso. Talvez levou 2 anos, 3 anos, talvez ele tenha sido duro de coração, e a expressão de Deus querendo convencer ele, não pode ser, não deve ser, até chegar o tempo de Paulo poder, aleluia, abrir e falar assim: verdadeiramente eu me rendo ao Espírito Santo. Fala. Então eles podem dizer, não vou falar de teologia, mas Paulo começou a entender a importância da mulher quando a mulher já estava trabalhando no seu lar. Não, eu acho até. Eu acho até que Paulo ele começou a compreender o ministério da mulher pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia mostra que Pedro, ele foi aquebrantado pelo Espírito Santo. Pedro ele estava no terraço, ele estava com fome. Então o Espírito Santo de Deus trouxe um vaso com vários animais imundos na época. E o Espírito de Deus disse: Paulo, Pedro, mata e come. Pedro disse: Senhor, jamais comi coisa imunda como essa. Então o Espírito de Deus diz assim: não julgue imundo aquilo que Deus purificou. E ele não entendeu essa revelação. Aí veio os servos de Cornélio, chamou Pedro e levou Pedro lá para a cidade de Jope. Chegando lá, ele disse assim: vocês sabem que não é lícito a um judeu se comunicar e se misturar com os gentios. Mas Deus falou para mim não julgar ninguém imundo aquilo que Deus purificou. Então Pedro já entendeu que aquele vaso de animais imundos significava os gentios. E na hora Pedro não entendeu, mas depois ele pôde entender que os gentios haviam sido santificados. Só que para completar a obra de Deus, diz a palavra do Senhor que quando Pedro está ministrando para os gentios, o Espírito Santo de Deus cai sobre os gentios e os gentios começam a profetizar, a falar em línguas estranhas. Aí ele fala assim: como que nós podemos proibir o batismo para esses, se Deus derramou o Espírito Santo de Deus sobre eles, assim como derramou sobre nós? Então isso foi um convencimento da parte de Deus para Pedro. E agora para Paulo, eu acredito que não tenha sido diferente. Porque, abre a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo de número 11. 1 Coríntios 11. Glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Pode. Pode ser considerado pecado hoje em dia, que não se consideram mulheres pastoras, essas coisas são consideradas pecado? Não. Porque Deus não é diferente. Essa palavra foi forte. Glória a Deus.
Se Deus não faz diferença, não é considerado um pecado porque é considerado assim mais uma teimosia e uma incredulidade da parte do homem, né? Agora, assim, se Deus já convenceu o pastor da congregação e ele continua resistindo a Deus, aí se torna pecado, entendeu? Que nem esse entendimento nós temos, porque eu creio que Deus tem dado esse entendimento para nós, Deus tem aberto essa visão para nós. Agora, eu espero que Deus tenha dado a mesma visão para as igrejas que não aceitam. Alguns aceitam um pouquinho, alguns devagarzinho vai entrando, vai participando. O nosso irmão Ivani está ali. Irmão Ivani, na nossa época, irmão Ivani, olha aqui para cá. Na nossa época, da Deus de Amor, as irmãs não podiam subir no púlpito. Não era? Na nossa época não podia. Mas hoje, as irmãs sobem no púlpito. Hoje as irmãs estão trabalhando em cima do altar, não é? O irmão já foi na Deus de Amor agora, nesse tempo agora? Já viu as irmãs no altar? Porque o senhor ficava lá ainda de mano, já subia. Já subia, né? Você estava antes de você sair. Então, irmã tomando conta de congregação. Mas não teve que ter um trabalhar de Deus ali? Então aos poucos a igreja vai entendendo o trabalhar do Senhor. Alguns seguram, não pode, não deve, é isso, mas lá em Timóteo diz assim, Coríntios diz assim. E o Espírito de Deus vai abrindo o entendimento, o Espírito de Deus vai mostrando, e aí vai mostrando e vai vendo que há a necessidade da parte do Senhor. 1 Coríntios, capítulo número 14. Então a irmãzinha entendeu, irmã? Se for ignorância, não é pecado, mas se for ignorância, coração duro, Deus já falou e o pastor não quer aceitar, aí torna-se pecado, porque Deus não faz acepção. Parabéns, é isso mesmo. 1 Coríntios, capítulo número 11, diz assim, capítulo 11, de 1 Coríntios. Glória a Deus. No versículo de número 5, capítulo 11, versículo 5, de 1 Coríntios. Amém? Diz assim, mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Olha aqui, pega essa palavra e entende uma coisa. Mas toda mulher que faz o quê? Ora e profetiza. Então, ainda que Paulo quisesse brecar as irmãs, na hora que o Espírito de Deus descia, meu Deus do céu, para profetizar no meio da igreja, aí Paulo começou a entender, não tem como. Ainda que eu queira brecar, ainda que eu queira parar, mas quando desce o Espírito Santo, ela vai profetizar. Ela vai falar da graça do Senhor, da glória do Senhor. Então, é isso que a igreja muitas das vezes não entende. Porque aí o apóstolo Paulo, ele começa a entender que existe a necessidade do ministério da mulher dentro da igreja. Então ele começa a perceber que ele vai começar a ter que abrir mão e deixar as irmãs fazer o que Deus está mandando fazer. Colocar na mão das irmãs a obra do Senhor. Abre aí em Filipenses, no capítulo número 4 de Filipenses. Glória a Deus. Filipenses, capítulo número 4. Você está em Coríntios, depois de Coríntios é Gálatas, depois de Gálatas é Efésios, depois de Efésios, Filipenses. Sim. Do véu. Continua coberto, com véu, lógico. Na época dele. Aqui nessa versão aqui, ela falou, né? No 11, aí o 11, 13,
vocês mesmos, se é certo ou não a mulher da coberta. Se é certo ou não a mulher Aham. Sim, mas aí Ele permitiu que a mulher profetizasse, mas conforme os outros direitos vão mostrar coberta. Porque ele da maneira profetizada, coberta. correto, né? Na época as irmãs usavam o véu e aí as irmãs profetizavam, né? É a burca. Isso, elas usam até hoje lá em Israel, né? Aqui no Brasil as irmãs que usam véu é aquele véuzinho bonitinho e tal, mas lá a coisa é mais estreita, é burca mesmo. Então. Essa aí foi uma questão de um grande entendimento, porque Paulo está dizendo que o véu, o cabelo foi dado no lugar de véu. Então aí já não tem necessidade, é só a irmã não cortar o cabelo, que ela está coberta com véu, né? Aí já é o entendimento que o certo seria fazer dessa maneira, tá bom? Filipenses capítulo número 4, versículo de número 2 e 3. Vamos pegar o versículo 1 em diante para a gente entender. Amém? Todos encontraram? Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Está vendo aí? Glória a Deus! As irmãs, deixa eu ver o nome delas aqui, a Evódia, aleluia, Evódia e Sintique, essas irmãs trabalharam no trabalho do Senhor, na cooperação da obra do Senhor, como cooperadoras do trabalho do Senhor. Então nós vemos aqui Paulo agora introduzindo as irmãs, aceitando as irmãs, permitindo as irmãs trabalhar, permitindo as irmãs ter o seu ministério dentro da igreja. Agora, quando você começa algo, você vai continuar. Então, se as irmãs trabalharam como cooperadoras, qual é o próximo passo da irmã que se destacar? Diaconisa. Qual é o próximo passo da irmã que se destacar? É evangelista. Qual é o próximo passo das irmãs que se destacar? Pastora. E daí para frente. Entendeu? Então, o apóstolo Paulo, quando ele faz aquela carta de Timóteo e de Coríntios, entenda, ele está fazendo com a visão da sua época, com a visão do seu tempo. E ele está errado? Não, ele está certo. Ele não está errado. Ele está correto. Porque era o seu tempo, era o seu entendimento. Só que... Oi? Então, só que uma palavra falada, ela não tem como voltar mais atrás. Já foi falada. E uma carta escrita não tem mais como voltar atrás, a não ser que rasgue ela. Entendeu? Então, já foi falado que a mulher não deve falar na igreja, deve ficar em silêncio. Mas agora, com o passar do tempo, Paulo começa a mostrar que não era bem assim. Era somente um entendimento daquele tempo. E agora Paulo começa a colocar as irmãs no ministério do trabalho do Senhor. Olha aí. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude quem? Essas mulheres. E elas fizeram o quê? Que trabalharam comigo no Evangelho. Trabalharam comigo no Evangelho. Trabalharam na pregação, trabalharam na evangelização, trabalharam na oração, trabalharam no jejum, trabalharam nas prisões, trabalharam comigo no Evangelho. Então, nós vemos aqui o apóstolo Paulo fazendo uma grande revolução no seu ministério. Os irmãos entenderam? Amém? Temos bastante passagem aqui. Vamos abrir a palavra do Senhor. Deixa eu pegar aqui, glória a Deus.
Mateus, pega aí Mateus. Mateus capítulo número 28. Evangelho de Mateus capítulo número 28. Aí nós estamos indo aqui para os Evangelhos. Evangelho de Mateus capítulo número 28. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. É igual a irmã Kelly, pastora Kelly, estava falando aqui, né, irmão? Glória a Deus. A igreja perde tanto no faltar no culto de ensinamento, porque um ensinamento desse, meus amados, é tão importante para a fé do crente, porque ele entra em confusão. Por que Paulo diz que não pode, agora pode, e a igreja faz, a outra não faz? Fica numa confusão terrível. Aí não aprende, aí acaba perdendo a bênção do Senhor. Ó, Mateus 28, versículo de número, glória a Deus, versículo de número 5, diz assim a palavra do Senhor. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver o lugar onde o Senhor jazia. Aí o que o anjo diz aqui no versículo 7? Ide, pois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis, e eis que eu vou-lo tenho dito. O que o anjo está falando aqui? Está mandando as irmãs ir e pregar o Evangelho, ir e anunciar. Porque o que é o Evangelho? É o anúncio das boas novas. É o anúncio que Jesus Cristo ressuscitou. É o anúncio que Deus enviou o seu Filho. Então, aqui, essas irmãs, ela está recebendo a autoridade do anjo, ela está recebendo ordem do anjo, como sendo as primeiras a anunciar que Jesus ressuscitou. Elas estão sendo enviadas para levar a palavra para os discípulos do Senhor Jesus. Então, se você começar a entender, a primeira pessoa do Novo Testamento a ser enviado, a ser, aleluia, guiado para anunciar, foram as mulheres. O que significa apóstolos? Quem sabe? Qual é o significado de apóstolo? O quê? Não, a irmã Deus vai ficar de quem sabe alguma coisa ali. O que significa apóstolo? Oi? Seguidor, tá bem não. Apóstolo significa enviado. Eu sou um apóstolo, eu fui enviado. Apóstolo, missionário, enviado. E o que o anjo está fazendo com essas mulheres? Está enviando ela aos discípulos. Ide e anunciai aos seus discípulos que Jesus ressuscitou e que ele vai adiante deles. Agora, Marcos, pega aí, Marcos capítulo de número 16, Evangelho de Marcos, capítulo de número 16. Se você está em Mateus, o próximo livro é Marcos. Marcos 16, versículo de número 9. Glória a Deus. Eu creio que os irmãos estão entendendo, aleluia, o ministério da mulher dentro da igreja. O ministério, aleluia, feminino na obra de Deus. Glória a Jesus. Marcos 16, versículo 9 diz assim: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Aleluia. Vamos ver aqui. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha
sido visto por ela, não creram. O que ela fez, Maria Madalena? Ela partiu e anunciou aos discípulos que Jesus havia sido ressuscitado. E eles, ouvindo, não acreditaram. Não é esse o trabalho de um enviado, de um missionário, de um apóstolo? Falar que Jesus ressuscitou, alguns creem e outros não acreditam. Uns creem e outros não creem. Uns acreditam e outros não acreditam. E os próprios discípulos não acreditaram quando Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, anunciaram para eles. Anunciaram as boas novas. Anunciaram o Evangelho. Ou seja, a mulher foi a primeira a levar as boas novas da ressurreição. Abre agora aí em João, Evangelho de João, no capítulo de número 20. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom, o próximo livro é Lucas, depois de Lucas é João. Capítulo de número 20. Versículo de número 16. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 16. Aleluia. Amém? Quando se encontraram? Diz assim: disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando, disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e disse-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. Amém? Primeiramente, o anjo falou, o anjo, aleluia, deu ordem para que as irmãs fossem até os discípulos anunciar. Agora o próprio Jesus disse para elas, vai e anuncia. Da mesma maneira que Jesus falou, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, Jesus está dizendo para Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, vai e anuncia a ressurreição, anuncia aos meus discípulos que eu estou vivo. Então, irmão, só que aí, aquilo que eu falei, na época de Paulo, nos anos 50, anos 60, era o mesmo tempo que os evangelhos estavam sendo escritos. Paulo não tinha acesso a esses evangelhos, assim como nós temos. Porque se Paulo tivesse, Paulo poderia dizer, meu Deus, as irmãs foram enviadas por Jesus para anunciar o evangelho primeiramente do que os homens. Mas como estava acontecendo tudo naquele mesmo tempo, naquela mesma época, Paulo então falou algo, aleluia, que ele entendia e que ele compreendia, e da maneira dele ele achava que era segundo a vontade de Deus. Então nós não podemos criticar Paulo, porque ele estava certo, ele não estava errado. Porque nós estamos falando de algo de 2000 anos depois, irmãos. Como que Paulo, como homem, iria imaginar um progresso de 2000 anos à frente? Não tinha como. Ele não tinha como, daqui 2000 anos vai estar tudo liberado, vai ter pastora, vai ter apóstola. Ele não tinha como entender isso. Ele só tinha como entender o pensamento da sua época, do seu tempo. Só que naquele mesmo tempo, Jesus já estava anunciando e enviando as mulheres para pregar o Evangelho para os discípulos, para os próprios apóstolos. Entendeu? Então, olha aqui outra coisa interessante. Aquela mulher samaritana. A mulher samaritana praticamente ela foi enviada antes mesmo dos apóstolos serem enviados. Por quê? Porque ela ouviu a voz do Senhor, ela deixou o seu cântaro lá, o seu cântaro no fogo, e foi anunciar, olha, porventura não tenho encontrado Cristo, ele tem falado todas as coisas a respeito da minha vida, e a cidade de Samaria foi ao encontro de Jesus. E quando chegou lá, eles falaram assim, mulher, não é pelo que você tem falado para nós, mas agora nós temos ouvido e temos testificado que Ele é o Cristo.
Ela foi a primeira a anunciar que Jesus Cristo, que o Messias havia vindo, havia chegado. E é uma mulher, irmãos amados. E para mim é a maior das pastoras, a maior das apóstolas, das enviadas, das missionárias. Mas o apóstolo Paulo, ele não tinha esse acesso nessa época do João, do Marcos, do Mateus, porque eles também estavam no Evangelho, mas estavam escrevendo, e Paulo estava viajando, ó. Entendemos que João estava em Jerusalém. Entendemos que Marcos estava em Roma. Marcos escreveu o Evangelho em Roma. Entendemos que Lucas estava ali em Jerusalém também. E eles estavam todos na mesma época, no mesmo tempo, fazendo a obra do Senhor conforme o Espírito de Deus concedeu a eles. Então Paulo estava na Grécia, Paulo estava em Tessalônica, Paulo estava... Então ele não tinha acesso, porque as cartas demoravam a chegar. Mas com o passar do tempo, as coisas foram se endireitando, foi se encaixando, foi se colocando no lugar certo. Hoje ainda, talvez a gente encontre ainda um irmão que fala assim, ó, eu não aceito que uma mulher ore por mim. Talvez você encontre essa resistência ainda, mas é bem menos, né? A obra do Senhor está acontecendo. Então aqui no nosso ministério, nós temos sim, cooperadoras, diaconisas, evangelistas e pastoras, né? Temos um ministério feminino dentro da igreja, e concordo que é um ministério abençoado, que tem florescido, que tem sido bênção para a obra do Senhor, aqui, aleluia, nesse ministério. Então eu louvo a Deus para completar, para terminar, aquela palavra que a nossa irmã falou aqui, em Gálatas, glória a Deus, nossa irmã jovem, mulher, que trouxe uma palavra maravilhosa, você, Gálatas capítulo de número 3, glória a Deus. Gálatas é depois de Coríntios e antes de Efésios. Capítulo de número 3, versículo de número 25, para completar, para terminar. Tem muitas outras passagens dentro da palavra de Deus mostrando as irmãs. E eu acredito que a maior missionária, a maior apóstola, a maior pastora de toda a terra, de todo o mundo, foi a nossa irmã Maria, que deu a luz ao nosso Salvador, que deu a luz ao nosso Cristo. Então ela foi o maior instrumento de Deus para a salvação da humanidade. Vindo dela, aleluia, essa grande obra que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Gálatas capítulo número 3, versículo de número 25. Amém? Diz assim: mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de ai, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Amém? Então, para com Deus não há homem e nem mulher, todos são iguais perante o Senhor. Macho e fêmea, isso. Então todos são iguais diante do Senhor. Foi Paulo. Paulo escreveu a carta de Gálatas. Então, para com Deus, todos nós somos iguais. Não existe homem ou mulher, todos são iguais que estão em Cristo Jesus. Então, assim como Deus, Ele pode nos usar como homem, Deus usa a mulher. O mais importante é no final da carreira, no final do tempo, as almas serem salvas. Isso que importa. Para com Deus, que Deus quer que todos sejam salvos. Então não importa se o irmão Guilherme, aleluia, recebeu a palavra da sua esposa e através da esposa dele ele aceitou Jesus. Não importa se a irmã Kelly foi usada por Deus para que eu pudesse aceitar Jesus.
Importa que eu aceitei Jesus e que no final, aleluia, dos tempos, eu venha ser salvo, eu venha herdar a vida eterna. Por meio de quem? Se foi por meio de um homem ou se foi por meio de uma mulher, não importa. Se foi o homem que cuidou ou se foi a mulher que cuidou das ovelhas, não importa. Lembrando que Leia também era pastora de Jacó, aleluia, pastoreava as ovelhas de Jacó, né? Então os irmãos entenderam? Amém? Amém. As palmas estão para Jesus Cristo. Glória a Deus. Talvez ninguém parou para ouvir sua história. Quem sabe só olharam seus momentos de glória. Ao verem seus troféus, admirados exclamaram: para que honrar alguém desconhecido que até ontem era nada? Para que tantos elogios? Não sabem o trajeto percorrido, quantas vezes abatido, humilhado, não vencido, para chegar até aqui. Quantas vezes você se calou, suportando afrontas e muita dor. Sei que não foi fácil, mas Deus tudo contemplou. Embora não conheçam a sua provação, chegou a hora de Deus te exaltar, ainda que muitos digam não. Se cale e chore, caminhe, insista e marque com lágrimas a história da sua vida. Se humilhe, aceite as afrontas, calúnias e provas. Não entregue a bandeira. E quando pensares em desistir, você vai olhar para trás e vai ver que tudo acontecer para Deus exaltar você. Ninguém sabe o que você passou, quantas lágrimas sozinho você chorou. Meu irmão, você tem uma história que ninguém contou. Ninguém sabe quantas aflições, quantos medos e decepções. Só ouviram as vitórias, das lutas não sabem não, mas Deus tudo registrou, sua história eternizou. Podem não saber das lutas, mas sabem que você é vencedor. Com lágrimas a história da sua vida. Se humilhe, aceite as afrontas, calúnias e provas. Não entregue a bandeira.
Você vai olhar para trás e vai ver que tudo aconteceu para Deus exaltar você. Que tudo aconteceu para Deus exaltar você.